Olá, minhas infinitas MDB, sejam bem-vindas a mais um episódio onde mergulhamos em histórias reais transformadoras e com propósito. Hoje a nossa conversa é sobre cura, consciência e prosperidade, porque a beleza de uma mulher vai muito além do que se vê. Ela está na história que ela carrega e principalmente na escolha do que ela quer escrever a partir de hoje. Eu sou Cíntia Antonassi e seja bem-vinda ao Mulheres Diversas Belezas. E para iluminar esse encontro especial, a nossa convidada Glória Barcelos, consteladora familiar e autora do livro Esforço é igual a resultado. Seja muito bem-vinda, Glória. Prazer estar aqui junto ao nosso projeto, o MDB. Conte para nós um pouquinho aí a sua história, quem é a Glória, de onde veio até hoje no dia a dia. Eu nasci em São Gonçalo Rio Abaixo, na zona rural, no distrito do Bom Sucesso. Fui professora por muitos anos, comecei a dar aula aos 14 anos. E durante o meu trabalho como professora, eu atendi alunos com muitos problemas existenciais, problemas familiares, problemas de diversas ordens. Então, acho que já era um caminho que eu estava para a constelação familiar. Uhum. E você veio do interior, dali você tentando ajudar as pessoas, chegou até a constelação familiar. Mas você era professora de qual disciplina? Professora de língua portuguesa e literatura. O mais interessante é que eu não escolhi ser consteladora, a constelação me escolheu. Por quê? Eu aposentei, né, e fiquei assim pensando em escrever um livro, ler todos os meus livros que eu tinha guardados. E, de repente, eu me senti assim, muito triste, porque eu fiquei viúva também. Faz 10 anos que eu estou viúva. E eu enfrentei uma tristeza muito grande, uma dor muito grande. E eu não estava conformada com essa dor. Primeiro, eu preparei para a perda dele, né, porque ele morreu de câncer, eu sabia que ele estava doente, e a gente acaba preparando. Mas, após a morte, veio uma dor, uma tristeza profunda. E essa tristeza foi um gatilho para uma dor que eu tinha da infância, que eu fui uma criança assim, que trabalhou muito. Minha mãe, nós somos 11, minha mãe teve 11 filhos. Família grande. Minha família é grande, minha mãe tem 11 filhos e eu sou a quinta filha. E eu trabalhei muito na infância, aos 6 anos eu lavava roupa no córrego. Era uma vida difícil. Antigamente era assim, né? Não sou tão velha, mas os irmãos mais velhos ajudavam, né, nos afazeres domésticos. E eu trabalhei muito, tinha vontade de ter uma boneca, de brincar, tinha vontade de sair livremente, ser criança. E eu tinha essa obrigação. Minha mãe era bem nisso, e ela era bem rígida. Ela queria um trabalho o tempo todo, exigia. E eu tinha um irmãozinho de 6, que ficou 6 anos, porque eu sou mais velha que esse meu irmão, de 6 anos. Então eu lavava a roupinha dele no córrego e ajudava ainda. Escola não passava nem perto. Eu fui à escola aos 8 anos. E você tinha um sonho de vir para a capital de Minas Gerais, para BH. Esse sonho de infância era assim, eu via lá, achava muito ruim morar na roça, não ter escola, não ter recursos. E eu achava, falava Belo Horizonte, era coisa muito distante, igual ir para os Estados Unidos, né? Então eu sonhava em um dia conhecer Belo Horizonte, talvez morar aqui. E esse sonho foi crescendo. De repente eu casei, mudei para Santa Bárbara e vivi casada aos 25 anos. E o sonho continuou. O sonho, gente, ele não morre, ele adormece. E ele pode acordar a qualquer momento. E meu sonho acordou. E assim, eu creio que muitas outras pessoas que estão nos assistindo agora, neste momento, pode ser que tenha alguma dúvida sobre qual é a diferença de um atendimento que eu venha procurar, ou quem está nos ouvindo a procurar, de um psicólogo para uma constelar familiar. A constelação familiar é uma terapia holística que veio complementar a psicologia. Porque a psicologia é ligada à ciência e teve também seu tempo de rejeição, todos sabem disso. Então, a constelação familiar, Enneagrama, PNL, são terapias holísticas que estão ajudando, estão acelerando o processo de cura das emoções, mas ainda tem uma certa restrição por determinados profissionais e por pessoas também.
Então, a constelação familiar é uma sessão. Uma única sessão, é como se fosse um exame. E você pode ser com pessoas, ou com bonequinhos na mesa, ou bonequinhos na água. Eu optei por fazer com bonequinhos na água, que eu acho que a água, assim, tem moléculas que fluem com mais facilidade, é zero tendencioso o processo, que eu não toco a mão nem a pessoa, só coloco o boneco ali, o bonequinho na água, ele vai direcionar onde está a sua trava, onde está o seu problema. Mas a constelação familiar basta uma sessão. Eu acho que todos deverão fazer pelo menos uma na vida. Quem não tem problemas, né, ligados à infância, tem traumas que a gente não imagina, está no nosso subconsciente. Eu ia até citar, porque às vezes a gente carrega uma dor, um bloqueio e que não é nossa. Eu acho que a constelação familiar, me corrija se eu estiver errada, ela demonstra qual que é essa dor, esse bloqueio, e a gente consegue se libertar e entender melhor esses sentimentos. Não é um antibiótico que você toma e resolve logo, não. Ela vai mostrar para você onde está a sua trava, ou no financeiro, nos relacionamentos, porque às vezes você carrega uma dor que não te pertence. É de um familiar seu, talvez que já até morreu. E você está repetindo ali. Por exemplo, seu avô viveu na escassez, foi pobre, e o seu pai também sempre falou naquilo, e você está repetindo. Você ganha dinheiro, dinheiro não fica. Você não consegue sentir rica, sentir a abundância. Tem gente que tem dinheiro e fala que o tempo todo que não faz isso porque não tem dinheiro, não viaja porque não tem dinheiro, guardando para quê? Então, porque ele não sabe viver na abundância, porque ele vive repetindo uma escassez. E outros problemas de relacionamento. Se sua mãe não foi feliz no relacionamento, você não se permite, quando você está bem no namoro, você está infeliz querendo sair. Por que você quer sair? Porque você tem em honra a sua mãe. Por amor a ela, você não quer ser feliz no amor. Você não tem permissão. Hoje usa muito a palavra permissão. E às vezes é uma coisa oculta, a pessoa não sabe disso. Claro. Ela está vivendo essa dor, esse bloqueio, sem saber o que é. E falando um pouco hoje de tantas redes sociais, informações que a gente é bombardeados aí todos os dias, como você vê a questão da beleza da mulher, da beleza feminina? Eu falo tanto interior quanto a externa. A beleza física é muito relativa, né? Porque depende do gosto. Agora, cuidar do físico é muito fácil. Por quê? Você vai ao médico, está com a dor, você vai ao médico, você vai na esteticista, você vai a um salão de beleza, você vai numa loja. Basta ter dinheiro, né? Para cuidar muito, depende de financeiro também. Mas a pessoa hoje, tudo é muito claro, informação, que o sol, você tem que passar um protetor. Então, os cuidados com a aparência física é muito importante. E com a saúde física também, que é alimentação saudável, sono. Agora, a beleza interna, que é a beleza principal, porque essa beleza interna, ela transborda na beleza externa. Então, você tem que buscar o autoconhecimento com profundidade, para você curar e ser uma pessoa, expandir essa beleza interna, para você ser feliz e sentir bem com você. Você saberia me dizer quais seriam os principais sinais que hoje uma mulher ela não consegue ter uma prosperidade ou focar nela? Eu vou falar do auto-amor. Se ela não se ama, se ela não se acha uma pessoa próspera, então ela não consegue, porque primeiro você tem que se amar. Jesus falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você. Eu amo meu filho, minha família, não tem tempo para mim. Isso não é bonito, não é saudável. Por quê? Você tem que ter, o autocuidado é muito importante. Se eu não estou bem, como que eu faço bem para o outro? Você me pede um dinheiro aqui emprestado. Se eu não tenho, como que eu vou te emprestar? Então, primeiro eu. Sim, é muito importante a gente ter esse autocuidado, uma autoavaliação, e que é muito difícil a gente fazer. Às vezes a gente se vê avaliando as outras pessoas, um colega de trabalho, uma colega da sua vida social, da família, mas quando você para refletir sobre você mesmo, a gente não consegue. Assim, quando eles perguntam pra gente, às vezes, né, em entrevistas,
qual que são os pontos positivos e negativos? A gente dá uma trava, a gente sabe falar dos outros, mas o nosso mesmo a gente não consegue. E dentro dessa sua trajetória até aqui, já teve algum momento que você pensou em desistir de algo, seja da profissão, do trabalho em si, de mudança de carreira, de vida, de sair de outra cidade? É difícil, eu não vou conseguir desistir dos seus sonhos, dos seus propósitos? Eu sou pessoa que eu sempre vibro na coragem, sabe? Na coragem. Mas, é claro, como eu te contei, eu fiquei viúva, né? Nesse período do luto, é um período pesado. Então, eu tive esse gatilho que me desencadeou uma dor que eu não sabia de onde estava vindo. E foi na constelação que eu vi esse ponto, que eu achei esse ponto, que estava ligado à minha mãe. Essa carência que eu tinha de não ter sido criança, não ter sido adolescente que viveu a adolescência. Então, essa dor revelou no período de luto. Então, uma dor puxa a outra, sabe? Mas eu gosto muito de pensar positivo, sempre fui uma pessoa que busquei coragem, busquei recursos. A gente não pode ficar apática diante dos problemas. Tudo tem solução. Se é problema, ele tem solução. Então, basta questão de tempo, paciência e fé em Deus, né? Eu acho que a fé é que move a pessoa, né? Você saber que você tem um Criador que te criou, você é uma imagem e semelhança de Deus. Então, você não tem por que você viver na tristeza. Nós somos criados para sermos felizes, prósperos, alegres e também evoluir. Nós não estamos aqui por acaso. Nós precisamos de evoluir e ajudar outras pessoas. Quando eu estudei a constelação, eu fiz constelação, achei que resolvia a minha questão. Então, eu fui fazer um curso para ajudar outras pessoas, para servir. E eu sempre falo, Deus, estou aqui a seu serviço. Eu estou pronta para te servir. Agora, falar um pouquinho aqui sobre o livro da Glória Barcelos, Esforço é igual resultado. Glória, sobre o seu livro, quais são os insights que agregam, que vai ajudar as pessoas ao ler? Este livro, Cíntia, é uma história inspiradora, é uma história de cura. Já tive depoimentos de pessoas simples que leram meu livro e falaram que se sentiram muito bem e foram até curadas. Por quê? Aqui eu escrevi o livro, porque escrever, falar é também cura. A terapia não é falar. E quando você aceita a sua história, como eu falei que a constelação familiar me curou, eu fiz um exame na constelação familiar. Viu o que era o problema. Então eu comecei a trabalhar, porque não é um antibiótico que você toma e em 7 dias está ótimo. Então eu comecei a fazer o processo de cura. E um dos processos de cura também foi escrita desse livro, onde eu conto a minha história e agrego outras histórias. E eu falo aqui também pessoas que inspiraram, né, em outras pessoas, que nós temos que modelar, ficar perto de quem é bom para você ficar melhor ainda. Isso Guimarães Rosa que falou isso, né? Ele é pensamento do homem do campo e ele registrou mais ou menos isso no livro dele. E eu coloquei aqui esforço igual a resultado, porque eu acho que tudo é questão de esforço. Você tem que focar, ter meta, ter disciplina e até para escrever. Escrever também não é fácil. Eu sou professora e sei que escrever não é fácil. E eu publiquei esse livro e o segundo vai sair agora em março, que é coautoria com a editora Líder de São Paulo, Mulheres na Constelação. Então fui selecionada e a publicação vai ser agora em março, ainda sem data certa. E estou escrevendo um terceiro, porque eu fico triste de saber que a constelação é o prezinho da cura. É o prezinho, porque eu já passei por outras curas, sabe? PNL, já fiz o curso da Unipaz, do Eneagrama. E a constelação, para mim, é um prezinho, você não pode pular. Tem que fazer pelo menos um, sabe por quê? A base da constelação é honrar pai e mãe. E quando você não honra seu pai e sua mãe, você julga, você fala, eu gosto da minha mãe, ajudo, faço tudo por ela. Ou você julga, você critica, você tem dó. Então só isso aí que eu falei, essas 3 palavras, sem que gostar de sua mãe, sem criticar, sem julgar e sem ter dó. Porque a mãe, ela já te deu a vida. Você tem que aceitar a vida do jeito que a vida chegou até você. E ser grata. Porque a gratidão é tudo. Quando você é grata, vem mais coisas para você, coisas boas. Você está atraindo, está falando para o universo, para Deus, que você já está pronta para receber mais e mais.
E relacionamentos, a Glória tá falando de pais, né? Filhos com pais, de ter gratidão. E a gente sabe que é difícil. A gente vê familiares, filhos hoje que não respeitam os pais, ou porque não concordam com a opinião ou estilo de vida que eles tiverem, e seu estilo de vida agora é diferente, mas que na constelação familiar isso pode ajudar a entender todos esses sentimentos e ter essa gratidão que vai ajudar muito a questão interior. Isso falando do seu segundo livro, então, que vai sair previsto para março, nós estamos nesse ano agora, em novembro ainda de 2025, então é março de 2026. Isso, de coautoria. Coautoria. Isso. E o terceiro que eu estou escrevendo vai demorar um pouquinho, que eu sou assim, muito tranquila para escrever, que eu quero escrever explicando, porque eu fico triste de saber por que as pessoas não sabem o que é constelação, que eu vejo pessoas instruídas, pessoas sábias, e não têm noção da importância da constelação, da importância desse quarto mandamento, que é honrar pai e mãe e também a sua ancestralidade. E ter uma vida assim, em equilíbrio, de respeito, com sua família de origem. Hoje, se você é casada, hoje você tem a família atual, é outra família. E Jesus falou, deixai pai e mãe e formai uma nova família. Mas, nessa nova família, você tem que honrar a sua família de origem, seus irmãos, seus pais, seus tios, pessoas que te ajudaram. Até os professores que te ajudaram a ser o que você é hoje. Você passou por professores. Por exemplo, hoje, sob consideração, se eu estou te ensinando aqui hoje, você vai ter que ser grata a mim pelo que eu estou te explicando. Sim. Então, a vida é uma eterna gratidão. Nós precisamos de uns dos outros. Estamos aqui para servir. E a minha mãe costuma muito dizer, né? A gente não tem amigos tão verdadeiros fora. Quando você precisa, são os pais, o pai e a mãe que está ali do seu lado para te apoiar em qualquer momento da vida. E é verdade. Exatamente. E ainda falando aqui do livro, Esforço é igual ao resultado. Glória, o que você pode nos dizer sobre a força do pensamento positivo? Porque eu sou fruto do pensamento positivo, né? Porque na minha infância eu estava condenada a ficar analfabeta. E hoje eu estou aqui no meio no mundo das letras, né? Olha para você ver. Então eu sempre pensei, minha mãe com toda assim, ela era uma pessoa assim tranquila, que deixava a vida correr, tentou ser, ela foi a melhor mãe que ela podia ser naquela época. Mas ela pensava positivo, ela acreditava em nós filhos, ela nunca falou mal de filho nenhum, ela só nos elogiava e acreditou em dias melhores. Deus vai fazer um milagre, tudo vai melhorar. E mudou. E eu fiz um curso com o padre Lauro Trevisan, eu não me lembro bem o ano, mas eu tinha uns 25 anos na época. E esse padre, eu devo a ele a minha conduta de vida na escola, com os meus alunos, porque eu sempre fui uma professora positiva, sempre fui uma professora que acreditou que todo mundo poderia ser melhor do que é, comparar consigo mesmo. Então, tem a vibração, se você pensa, você sente, quando você sente, você vibra. E se eu estou falando aqui agora, até quem está me ouvindo sabe se eu estou falando com o coração, com sentimento, ou estou falando só para dar uma entrevista para você? Então isso é percebido hoje. Que bom que nós estamos vivendo uma época moderna, uma época em que a comunicação está para todos. E ninguém nunca falou tanto em Deus como se fala hoje. Ninguém vive sem Deus mais. Quando eu era jovem, falar em Deus era bobeira, sabe? Uns não acreditavam, mas hoje não. Então nós precisamos do Criador, sabemos que somos filhos de Deus e esperamos dias melhores. Você tem que vibrar no positivo. Onde você chegar, alguém sente a sua vibração. E a sua vibração atrai pessoas para você do seu nível, pessoas que pensam igual a você. E isso traz, a gente fala, essa energia. É a mesma coisa a gente estar do lado de alguém que está sorrindo, está alegre, automaticamente contagia a gente. Às vezes a gente está com a cabeça ali triste, baixinha, isolada, e quando você está do lado de uma pessoa com energia positiva, parece que incorpora aí com a gente, e realmente a gente tem que ter sempre um pensamento positivo, agir, ter um movimento e esse pensamento positivo junto. Eu acho que é tudo alinhado para a gente poder evoluir e crescer aí sempre. Eu vou contar aqui um pouquinho da história.
a propaganda, não só a propaganda do livro. Tem o Marciano, o meu aluno, que ele assiste todo e me acompanha nas redes sociais. E se eu não falar dele, ele vai ficar triste. Fica à vontade. O Marciano ele foi meu aluno durante 3 anos e ele é cego. E ele chegou no ensino médio com muita dificuldade, porque passou pela escola especializada, mas no interior é tudo muito difícil. Quando os livros chegaram, ele já tinha formado. Então, eu fui professora dele, e eu conto isso também, que eu fiquei muito amiga dele, vi um aluno cego querendo aprender, e ele aprendia de verdade. Bastava explicar para ele. Então, eu dei uma forcinha para ele, e ele gosta muito de mim, eu também gosto, sou fã dele. Ele concluiu o ensino médio nessa escola, Afonso Pena de Santa Bárbara, veio aqui para Belo Horizonte, fez vestibular, e hoje ele é jornalista. Ele trabalha na rádio como locutor, que quem é cego tem suas dificuldades, né? E a roça, infelizmente, eu queria sair de lá, porque na roça é tudo mais difícil, tudo longe, né? Mas eu conto que a história dele, como que ele esforçou. E conto também uma história de amor muito bonita. Do cadeirante, que morava no meu prédio, aos 24 anos, sofreu um acidente automobilístico. Ficou tetraplégico. E ele era namorado, tinha 2 meses de namoro. E essa moça casou com ele, a Sinara. E eles viveram, assim, uma vida razoável, ela ajudando, dando todo o apoio para ele, a fisioterapia. Estava ali do lado dele. Ela é fisioterapeuta, olha para você ver. Olha. A profissional que precisava, né? E eu conto a história de amor deles. Então, não vou falar muito, senão vocês não vão comprar o livro, né? Bom, hoje estamos aprendendo muitas palavras e conceitos diferentes do nosso habitual, constelação familiar e agora eneagrama. O que vem a ser isso, Glória? O eneagrama, eu até estudei um pouco, não cheguei a concluir o curso, porque eu não pretendia trabalhar, concluir o PNL, o curso de coach, sabe? E eneagrama, eu vou convidar aqui a minha colega Soeli, que ela especializou, sabe? Mas são 9 eneatipos, que todos nós temos um comportamento. E cada eneatipo, e a escola, eu estudei na Escola Meda de São Paulo, e tem um teste, e se eu conversar com você, eu vou saber onde que você encaixa, qual 9 que você encaixa, qual desses 9 que você encaixa. Uhum. Então, por exemplo, vou citar o meu exemplo, que eu sou 1 do eneagrama, e qual que é a minha característica? Eu sou perfeccionista. Eu busco honestidade, busco assim, tudo muito certinho, e isso me trava e atrapalha, porque o ótimo, o bom é inimigo do ótimo. Você quer fazer tudo muito direitinho, você não faz nada. Só não erra quem não faz nada. Então eu tive que trabalhar esse meu eneatipo aí, sabe? Senão eu estaria hoje aqui dando essa entrevista para você. Querendo fazer perfeito, não ia sair, não tava. Eu nunca acho que estou pronta. Eu sempre acho que eu tenho que ir mais, ir mais. E posso falar um pouquinho, por exemplo, do 8. O 8 ele tem o poder de fazer coisas, ele pensa alto, mas ele faz um trator em cima das pessoas. Por quê? Ele é ousado, ele tem pressa, ele não aguenta esperar o outro chegar no tempo dele. E cada um tem uma numeração correta, uma característica, ou tem mais de uma característica na mesma pessoa? Tem, assim, tem o eneatipo, você não muda, você tem. Eu sou 1, a minha característica é essa. É essencial, né? A sua essência. É minha essência. Essa não muda. Cada um tem sua criança. Prevalece. Cada um tem uma criança ferida. E a minha criança foi muito exigida, olha pra você ver. Exigiu muito de mim na infância. Eu já queria ser perfeita, queria fazer direitinho. Então isso, a criança veio me acompanhando. Então, no meu livro eu falo um pouquinho dessa cura da criança ferida. Muito bem. Falando da diversidade, que somos brasileiros e há muita diversidade aqui no Brasil. A gente fala que são várias nações em um mesmo país. Como você vê hoje, ou já trazendo lá da sua história, do interior para uma capital, da diversidade da mulher brasileira, da beleza? A mulher brasileira, acho que ela é muito bonita, né? Porque teve a fusão das raças, né? É mulher europeia, africana, a raça indígena. Eu acho que essa fusão, e eu acho a beleza é muito relativa, porque cada um tem a sua beleza. Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada, sabe? Então, a aparência, cada um tem o seu tipo, e dentro do seu tipo você sabe o que você quer da vida. E a mulher é muito inteligente, a mulher tem intuição, né? E eu acho que bom que as mulheres estão assim avançando, né?
estão querendo ajudar mais, estão buscando. Hoje, quantas médicas, quantas psicólogas, terapeutas, mulheres que trabalham aí em serviços braçais, serviços difíceis, motorista até de carreta, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que a mulher luta e a mulher, tanto como falou no início que veio a Bolsa Família, a mulher que recebia, porque a mulher com pouco ela faz muito. Se der pouco dinheiro para a mulher, ela sabe trabalhar esse pouco. Então a mulher tem essa essência feminina que ainda é a essência dela, como o Enneagrama. Então, por mais que ela trabalhe, seja motorista de uma carreta, ela é uma mulher. Ela gera um filho, ela quer criar esse filho com carinho, com amor, ela sabe seduzir o homem, sabe? Seduzir as pessoas para convencer para o bem, para a humanidade, para um mundo melhor. Bom, agora chegando no finalzinho, eu quero agradecer profundamente a Glória por ter participado do nosso programa, do nosso projeto MDB, Mulheres Diversas Belezas, que compartilhou tanta sabedoria, leveza e verdade. E para as mulheres diversas belezas que estão nos assistindo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de inspiração para elas. A mensagem que eu deixo é acreditar em dias melhores. Pense positivo, vibre em coisas boas, seja onde você chegar, chegue com boa frequência. E também, se você está com algum problema, não fique triste, procure ajuda. Eu acho que nós não podemos mais ficar omissas, temos que colocar em ação essa nossa energia feminina, e para isso precisamos estar bem. E como estar bem? Vá ao psicólogo, vá à igreja, procure ficar bem. E se quiser constelar comigo, estou à disposição. Na Avenida Getúlio Vargas, número 245, sala 901. Estou à disposição e um Feliz Natal para vocês. Mais uma vez, então, obrigada, Glória, por toda a sua luz na nossa participação aqui junto com a gente. Eu que agradeço, sabe, a oportunidade de poder contribuir, né? Espero que sim. Obrigada. Eu agradeço, Cindy. Muito obrigada de coração. Somos um grupo, somos unidas. Obrigada. Hoje mergulhamos em temas que nos libertam, fortalecem e nos lembram que a nossa história pode e deve ser ressignificada sempre que necessário. Se este conteúdo tocou você, compartilhe com outra mulher que merece força, evolução e cura também. E para mais histórias inspiradoras como essas, me siga lá no Instagram, no @CintiaAntonazzi e também no @Mulheres Diversas Beleza. E lembre-se, a sua próxima escolha é ser uma mulher de diversas belezas. Grande beijo!